Oi pessoal, então na aula passada a gente aprendeu as operações básicas no R, né? Todas soma, subtração, divisão, multiplicação, potência, e duas funções, que era o log e a raiz quadrada. Tá? E a gente viu que dentro de cada função a gente tem que colocar os argumentos. Se a gente não souber quais são esses argumentos, a gente pode olhar o help usando isso aqui. Agora a gente vai aprender uma outra coisa no R, que é criar objetos. Para isso vamos primeiro chamar um novo script. Então vou aqui em arquivos, novo arquivo, rscript. Se você quiser usar o atalho é Ctrl Shift N. Ok. Para começar o meu script, eu vou nomear ele aqui em cima, então vou colocar criando objetos, colocar alguma informação aqui. Lembra que sempre tem que comentar o código. Então, como ele ainda não está salvo, também outra regrinha é sempre salvar o meu script. Então, vou salvar logo aqui, vou chamar de script 2. Para criar objeto, eu vou usar essa setinha aqui. Como é que ele funciona? Então, toda vez que eu fizer uma operação ou quiser colocar um número, por exemplo, eu quero que o meu objeto 10 seja o objeto A. Então eu digo que tudo que tiver do lado direito da setinha vai se chamar agora o que está do lado esquerdo da setinha. Lembrando que quando eu escrevo a linha aqui no script, ela não é executada diretamente. Eu tenho que apertar Ctrl Enter e ela agora foi executada. Você vai ver que aqui, ó, no meu ambiente, no momento que eu criei esse objeto A, ele já aparece aqui e ele já mostra inclusive o valor que é 10. Uma outra coisa que eu posso fazer é criar um outro objeto que ele é fruto de uma operação matemática. Então, por exemplo, eu posso dizer que B é igual a 2 mais 2. Lembrando que essa setinha aqui ela pode ser também o símbolo de igual. Mas como o símbolo de igual é usado dentro das funções, nos argumentos, como uma questão de boas práticas, não é legal usar o símbolo de igual. Vamos sempre usar a setinha. Tá? E eu posso fazer operações subsequentes com esses objetos. Então eu posso dizer A mais B. Inclusive eu posso chamar ele de outra coisa, C. O nome aqui que eu vou dar para o meu objeto pode ser qualquer um. Eu posso botar, por exemplo, diversidade igual a 10. Eu posso colocar um underline. Diversidade da área 2. 10. Enfim, tudo que eu vou salvando, ele vai criando aqui, mesmo que eu apague no script. Você viu que eu apaguei aqui diversidade, mas ele continua salvo. Então sempre que eu chamar aqui diversidade, ó, ele aparece aqui embaixo porque ele está salvo o objeto. Se eu quiser remover um objeto da minha área, do meu ambiente de trabalho, eu posso usar a função rm. E aí você vê que ele desapareceu aqui. Okay? Certo, uma coisa que eu não posso fazer com o nome dos objetos é começar com um número. Sempre que eu começar com um número, ele vai dar um erro aqui embaixo. Inclusive, o RStudio, dependendo de como você configurou ali suas opções globais, ele já vai te dar um erro aqui, ó. Ele já mostra essa setinha vermelha, ele está dizendo que isso aqui tem alguma coisa errada nessa linha de código. Então, já vou aqui prestar atenção. Outra coisa que eu não posso fazer é ter um espaço no meu nome. Então aqui, outro erro. Tá? O RStudio de novo, ele avisa pra gente já. Também não posso ter nenhum símbolo matemático aqui das operações básicas como o nome, tá? Mas posso usar ponto. Uma outra coisa que você tem que prestar atenção é que eu posso deixar isso aqui junto, assim como eu posso deixar bem separado, que não vai fazer a menor diferença. Mas também, como uma maneira de escrever o código para ficar arrumado e quando você for compartilhar com outras pessoas, vale a pena sempre deixar um espaço entre cada coisa que você vai colocar. Então, espaço entre o símbolo e depois do símbolo, espaço antes e depois da setinha, tá? Isso deixa o nosso código mais organizado e outras pessoas que forem usá-lo conseguem identificar mais rápido, né, o que você está tentando escrever ali naquela linha de código. Tá, então a gente viu agora como é que se cria um objeto.
esses objetos que a gente acabou de criar, eles são, vou apagar aqui meu console, eles são de uma classe específica, que é a classe numérica. Como é que eu sei qual é a classe do meu objeto? Posso usar a função class, como ela é uma função, eu abro parênteses, fecho parênteses, dentro do parênteses eu coloco o argumento, então eu posso colocar qualquer um dos objetos que eu criei, perguntar qual é a classe dele. Então, Ctrl Enter, ele vai me dizer que é uma classe numérica. Isso eu posso ver, eu vou ter diversos tipos de objetos no R que não são numéricos. A gente vai poder ter matrizes, vai poder ter data frames, vai poder ter lista de objetos, vai poder ter uma série de objetos específicos de cada um dos pacotes do R, e a gente vai aprendendo isso aos poucos. Tá? Por enquanto, a gente vai usar esses objetos simples, que são apenas um número, e a gente vai realizar operações com eles. À medida que as semanas vão passando, a gente vai deixando essas funções mais complexas. Certo, então vamos fazer um pequeno exercício aqui, para que a gente possa fixar o que a gente acabou de aprender, né? E exemplificar um pouco da vantagem de se poder criar objetos e fazer operações subsequentes com cada um desses objetos. Bem, o exemplo que eu queria trazer para vocês nessa aula é uma das coisas que mais a gente tem usado na área da ecologia nos últimos tempos de pandemia, que é tentar estimar o tamanho populacional dado um crescimento exponencial. Porque muita gente tem estimado, por exemplo, o crescimento da expansão da doença, que tinha um crescimento exponencial, principalmente no início da pandemia. Então vamos lá no livro do A Primary Reef Ecology, do Gotelli, que está lá na biblioteca de vocês, no Moodle. Ele tem essa formulazinha aqui para gente. Tá? O que é isso? Se a gente quer saber o tamanho da população no tempo t, ele vai ser igual a uma taxa de crescimento per capita intrínseca da população elevada ao tempo multiplicado pelo N0, que é a população inicial. Então vamos fazer esse cálculo. Digamos que a gente saiba qual é o tempo que a gente tem, qual é o N0 e qual é o T. Okay? Então vou colocar aqui um comentário. Exemplo, crescimento exponencial. Certo, então eu preciso identificar qual é o meu N0. Eu vou chamar N0, digamos que tínhamos 10 casos no início. O meu T, eu quero que seja depois de 100 dias, né? No caso aqui pode ser qualquer unidade de tempo discreta que você esteja trabalhando. E eu vou dizer que o lambda por dia seria de 1.2, digamos. Certo, se eu vou aplicar aquela fórmula, vamos voltar aqui, eu primeiro tenho que elevar o lambda ao tempo. Então, lambda tempo seria lambda, você pode usar o acento circunflexo, elevado ao tempo. Opa, olha que ele me deu um erro aqui. Ele disse objeto lambda não foi encontrado. Por quê? Porque eu escrevi o lambda aqui no script, mas eu não rodei ele para o console. Então, quando eu escrevo aqui, lembrando, tem que apertar Ctrl Enter, Ctrl Enter, Ctrl Enter. Agora, os objetos que eu escrevi lá aparecem aqui no meu ambiente de trabalho. Agora eu posso tentar de novo e ele funcionou. Criou o meu lambda t. Lembrando, né, pessoal, esse exemplo aqui do erro é importante porque o erro, a gente está acostumado a ver erros e já ir clicando no OK sem nem ler o que aquilo está me dizendo. O erro no R, ele nos diz muita coisa sobre o que você fez de errado. Então ele está dizendo, olha, objeto lambda não encontrado. Significa que eu não criei esse objeto. Tá? Então sempre olha o que é que o erro está lhe dando como mensagem para tentar resolver o seu problema. Certo, eu calculei então lambda t, vamos ver qual era o próximo passo. Então eu tinha que multiplicar isso pelo N0. Então eu posso multiplicar o lambda t pelo meu N0. Então esse seria o tamanho da doença, do número de casos depois de 100 dias, dado um crescimento exponencial, né, com N0 de 10 e um lambda de 1.2. Eu posso salvar esse resultado como o NT, né, que eu estava interessado. Vou chamar ele aqui embaixo.
Ok. Qual é a vantagem do R, então? Esse é um cálculo rapidinho que você faria na mão, né? Agora, o que eu posso fazer é explorar outras coisas. Se o meu N inicial não fosse 10, fosse 1, se eu tivesse feito alguma barreira sanitária e ao invés de 10 pessoas que entraram com coronavírus, tivesse entrado só 1, o que aconteceria? Eu rodo de novo, ele diminui em 10 vezes a população infectada. Então, eu posso começar a explorar os meus parâmetros, outros resultados rapidamente. E se a taxa de contágio fosse menor? Se a gente fizesse isolamento social, tomasse medidas de higiene. Então ele cai para, digamos, para 0,5. Posso selecionar tudo, Ctrl Enter. Ele agora já baixou para algo bem pequeno. Você vê que ele agora aparece esse menos 31, significa que esse número aqui é elevado a 10 a menos 31, ou seja, um número muito pequeno. Okay? Então, se eu aumento, mesmo com uma população inicial de 10, mas com medidas sociais em que eu reduza pela metade a taxa de contágio, né? Ainda assim é muito pequeno. Então, com esse exemplo rapidinho aqui no R, a gente consegue ver que se a gente diminuir a taxa de contágio, né, é o principal aspecto que pode diminuir, por exemplo, o crescimento da doença. Esse foi um exemplo muito rápido aqui pra gente. Vocês podem dar uma explorada nisso. E no próximo vídeo a gente vai aprender a criar funções, certo? E a gente vai ter uma série de exercícios para vocês fazerem.